Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao fechamento de mercado aqui. Hoje é segunda-feira, dia 15 de 1 de 2024, e eu vou estar aí postando de segunda a sexta-feira fechamento de mercado aí, apenas o mini índice, tá bom, pessoal? O ativo que eu estou operando, mini índice, beleza? Pessoal, hoje a gente teve a abertura aqui, tá? Gráfico de 5 minutos, a gente teve a abertura em gap de baixa, tá? Olha só, gapzinho de baixo de mais ou menos aqui 300 pontos, mais ou menos aqui 300 pontos, força compradora aí, tentando fechar o gap, né? Porém a gente observa que o preço abriu abaixo de todas as médias móveis, inclusive a 200 ela estava passando nessa região aqui, tá? Servindo como suporte no último pregão, e as médias móveis de curto prazo elas estavam todas emboladas aqui no período da tarde do pregão anterior. Porém, pessoal, a gente pode analisar um pouco aqui o contexto. A gente teve esse ponto aqui onde o preço se deslocou em um movimento de baixa, fez esse movimento de alta, né, um movimento corretivo, fez um novo fundo aqui, fez um novo topo e hoje abriu aí rompendo esse fundo anterior. Voltou aqui para trocar polaridade com esse fundo anterior aqui, tá? E aqui a gente teve o que? Um pivôzinho de baixa, beleza? Então o cenário era o seguinte, o cenário aqui era um cenário baixista, a gente ia pensar em venda. Por quê? Gap de baixa, médias inclinadas para baixo, 9, 20, 50. O preço fez esse pullback, essa volta até a média móvel de 9, que todas estavam inclinadas para baixo, e deixou aí esse candle de força vendedora aqui, ó. Candle de força vendedora que deu início, tá, a todo esse movimento de baixa, né? Deu todo esse movimento de baixa aqui. Quando o preço se deslocou muito, né, bastante, e se afastou de todas as médias em uma região de mínima do dia anterior, né, o que aconteceu? Deixou aqui um martelo. Esse martelo tem o maior volume do dia, tá? E a partir desse candle aqui, desse candle com volume muito alto, ele consegue aí um bom deslocamento altista, tá? Porém a gente vê que ele deixou também um martelo aqui anterior. Então quem entrou aí, quem tem esse tipo de estratégia, entrou aqui e foi estopado. Vamos ver o volume. O volume estava acima da média, mas esse candle aqui estava muito bonito mesmo. E conseguiu aí um deslocamento de mais ou menos aí o que uns 400 pontos, né? Rompendo a 9, a VWAP e a 20, né? Ele deslocou-se bem até essa região que eu marquei aqui em preto, né? Voltou na média móvel de 9, VWAP, segurou aqui, né, pessoal? Segurou aqui e começou a ensaiar um possível pivô de alta, né? Rompeu a 9, a 20, fez pullback, né? E rompeu o topo anterior, aí ativando um pivô de alta. Mas a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar também com regiões, é o mais importante, né? Regiões. Então a gente tem aqui uma região de fundo anterior, troca de polaridade, né? A gente tem também, pessoal, quem utiliza Fibonacci sabe que aqui, utilizando uma Fibonacci da mínima, dessa mínima aqui, para a máxima do último candle do dia anterior, a gente chama Fibogap, a gente teve aí o preço travou aqui nesse 61.8, né? Ele ativou um pivô de alta, mas por que a gente não poderia trabalhar com esse pivô de alta? Porque a gente estava na cara dessa região, né? 61.8, média móvel de 200, média móvel de 50 aqui. Inclusive o preço ficou em uma região ficou em trap zone, né? O preço ficou trabalhando aqui, ó, entre essas médias. O preço ficou trabalhando aqui entre a 20 e a 50, entre a 20 e a 200. Então a gente não iria trabalhar aqui dentro.
Então o preço ficou aqui as médias bem consolidadas, até que ele voltou aqui, ó, nessa região. E se a gente utilizar uma FIBO agora desse movimento de alta aqui, ele fez uma recuperação, ele fez uma correção aqui até na região de 61,8, né? Região de 50%. E a partir daqui, ó, olha o movimento. Por quê? Olha só, topo, fundo, preços corrigiu aí, região de 50%, e ele deixou o que aqui? Um martelo, um candle de rejeição, né? Vamos observar o que agora? O volume desse candle, o volume estava na média, né? Não estava tão alto como esse daqui, ó, mas estava com bastante volume. Porém a gente tem que olhar o horário, 12h15 já, e a partir daqui o preço ganhou força, né? Fez uma voltazinha aqui e deu continuidade. Vou aproximar mais um pouco para vocês enxergarem melhor. Observem que a gente tem que ver o que? Um candle de rejeição e observar o volume, porque o volume ele sempre vai confirmando, né? Então aqui a gente tem um deslocamento. O preço conseguiu romper as médias, conseguiu subir aqui para cima das médias. Eu achei bonito aqui esse candle, tá? Esse candle aqui. Porém ainda estava iniciando esse movimento de alta. O preço continuou subindo, deixou um candle negativo, continuou subindo, mas não travou mais nessa região em preto. Vou excluir ela aqui agora. E na frente aqui a gente tinha a 200, tá? Então quem pegou uma compra aqui podia largar aqui na 200, mas a gente vê que ela também está um pouco de lado, né? E um pouco inclinada ainda para cima. Mas o preço passou reto aí pela média móvel de 200, fronteira do gap, nessa região aqui, tá? E deu continuidade aí, ó, até chegar aqui nessa região de topo, nessa regiãozinha de topos anteriores aqui, ó, nessa regiãozinha de topo. Então o preço, quando o preço chegou aqui, ele começou a fazer a descansar um pouco, né? Começou a descansar um pouco. A 9 está inclinada para cima em tendência, a 20 também, a 50, a VWAP, a 200. Fez um pullbackzinho lateral aqui, tá? Pullbackzinho lateral e deu mais um movimentozinho de alta. Voltou na 9 novamente, testar a 9, testar a 20. Deu mais um movimento. Esse candle aqui para mim parece um candle mais de exaustão. Olha o tamanho dele, olha o volume dele. Tocou nessa faixa em rosa. Que faixa em rosa é essa? Simplesmente uma LTB aqui no cenário macro. Olha só, 3, 4, era o quinto toque nessa LTB, e aí o preço deu essa segurada, né, nessa região. Então quem tentou vender aqui foi estopado, quem tentou vender aqui foi estopado, quem tentou vender aqui, o preço até deu uma recuadazinha aqui, ó, travou nesses fundos anteriores aqui, ficou um pouco lateral, né, até que ele consegue novamente, os comprados conseguem fazer o preço subir novamente. E olha o tamanho desse candle rompendo essa LTA, essa LTB, né? É um candle grande, um candle aqui de mais ou menos 200 pontos, tá? É um candle grande, né? Porém não é um candle de 300, 500 pontos, né? Mas consegue romper o topo anterior aqui e dar sequência, né? A tendência clara de alta. Por que a tendência clara de alta? Porque uma tendência de alta ela é composta pelo que? Topos e fundos ascendentes. Então a gente tem aqui, ó, topos e fundos ascendentes, tendência clara de alta. Então ele deu continuidade, né? Os topos são rompidos e os fundos são respeitados. Então a gente está em uma tendência de alta. O preço volta novamente para testar essa região rompida, segura na média móvel de 9 e mais uma vez dá continuidade. Volta na 9 e mais uma vez dá continuidade até fechar aqui, bem próximo aqui da 9, né? Então foi um cenário bacana, né? Algumas oportunidades para quem opera em um cenário de tendência, mas teve uma movimentação até boa hoje, né, pessoal? Para mim aqui uns candles no período da manhã, esses candles aqui foram interessantes, tá? Talvez não foi gatilho para você, nem para mim, mas foram candles que deram sequência em um movimento
de alta ou de baixa. No caso, esse candle aqui, ele deu início a um bom movimento de baixa, apoiado pelas médias. Esse candle aqui, um candle de rejeição, com o maior volume do dia, né? Até então, deu sequência ao início a uma tendência de alta. Esse candle aqui também foi bonito, né? Com o volume aqui na média, tá, pessoal? Esse candle aqui já tinha passado aqui das médias, saindo da 9, da 20, porém com a 200 na frente. Esse aqui já tava muito em cima da 200, não ficou legal. Esse pequenininho aqui, porém muito pequeno, tá? O volume baixo, né? Depois ele deu sequência aqui. Mas basicamente foi isso, pessoal. No dia não vai ter tantas oportunidades assim, pelo menos na minha visão. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse fechamento de mercado. Se você gostou, deixa aí o seu like, curte o vídeo aí, quem estiver vendo pelo Instagram, quem estiver vendo pelo YouTube, deixe seu comentário aí, se inscreve no canal, tá? Para que a gente possa aí dar continuidade, né? Eu pretendo continuar fazendo esses fechamentos de mercado para a gente poder estar melhorando a nossa análise aí no mini índice, beleza? Então valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.